Olá, é um prazer estar novamente com vocês aqui no nosso canal do YouTube, Professor Ramayana. E eu gostaria de passar um breve resumo sobre algumas ações eleitorais importantes que o cidadão pode ter conhecimento e o aluno, que se prepara para concurso público possa ter assim uma rememorização desse assunto, certo? Então nós temos, efetivamente, algumas ações de natureza contenciosa. O que é isso? São ações que asseguram contraditório, ampla defesa, no âmbito específico da tutela jurisdicional eleitoral, ou seja, da justiça eleitoral. Lembrando que essas ações podem ser julgadas pelo juiz eleitoral nas eleições municipais, que são eleições de prefeito, vice-prefeitos e vereadores. Foi a eleição que ocorreu ano passado, de 2020. Também podem ser julgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral, quando se trata de candidatos a governador, vice-governador, senadores, deputados federais, deputados distritais e deputados estaduais, quer dizer, candidatos, sejam eles candidatos à reeleição ou pela primeira vez. E essas ações que eu vou falar também se referem a julgamentos pelo TSE, quando estamos diante de candidatos a presidente e vice-presidente da República, certo? Então, só uma breve consideração aqui no quadro. Nós temos a AIRRC. O que é AIRRC? Para quem foi meu aluno, lembra, ação, são as siglas, né? Ação de impugnação ao requerimento de registro de candidatos. O que pode ser tratado nessa ação? Se o candidato é inelegível. O que é uma pessoa inelegível? Exemplo, o analfabeto. Exemplo, quem está condenado por uma decisão criminal por um órgão colegiado da Justiça Comum. Por exemplo, desembargadores da 5ª Câmara Criminal de um determinado estado condenaram um réu. Dependendo do crime pelo qual esse réu foi condenado, ele estará inelegível. Não precisa aqui do trânsito em julgado, basta a publicação do acórdão e isso gera a inelegibilidade. Outro exemplo, quem está condenado por órgão judicial colegiado em razão de ato doloso de improbidade administrativa, enriquecimento ilícito e lesão ao erário público. Esses requisitos são cumulativos. Trata-se aqui da incidência do artigo 1º, inciso 1, a linha L, da Lei Complementar 64 de 90. Também um acórdão publicado nesse sentido vai acarretar a inelegibilidade, ou seja, um impedimento para que aquela pessoa concorra a uma nova eleição. Então, a AIRC, essa ação de impugnação, requerimento de registro de candidatos, ela está prevista dos artigos 3º a 15 da Lei Complementar 64 de 90, que é aquela lei, vocês vão lembrar, das inelegibilidades, certo? É uma ação importante da qual o Ministério Público tem legitimidade. O prazo dela é de 5 dias. Ela pode ser julgada pelo juiz eleitoral de uma zona eleitoral nas eleições municipais, quando se refere, obviamente, a candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador. Pode ser julgada pelo TRE, nas eleições estaduais ou federais, que envolvem candidatos ao governo, a governador, a deputado federal. E quando se trata de candidato a presidente da República, no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, certo? Então, muita atenção com essa ação. É uma ação importante na Justiça Eleitoral
E o apelido dela, a sigla dela é essa: Ação de Impugnação ao Requerimento de Registro de Candidatura. Muito bem. Nós temos a ACIS. O que é a ACIS? É um outro remédio jurídico na Justiça Eleitoral. Ação de captação ilícita de sufrágio. Também pode ser só ação de captação de sufrágio. Essa ação está prevista no artigo 41-A da Lei 9.504 de 97. E também ela segue o rito do artigo 22, inciso 1 a 13 da Lei Complementar 64 de 90. O MP é legitimado, o partido político é legitimado, o candidato é legitimado, a coligação é legitimada. Quem é o réu nessa ação? É aquele que compra o voto do eleitor. Por comida, cesta básica, dinheiro, material de construção. No Brasil, nós temos diversos casos julgados na Justiça Eleitoral que punem essas condutas de candidatos que se valem dessa prática. Certo? Essa ação, julgada procedente, ela também vai ser uma causa de inelegibilidade. Certo? Ela tem uma previsão também no artigo 1º, inciso 1, a linha J da Lei Complementar 64 de 90. Então, ela é uma ação para punir quem compra o voto do eleitor. Muito importante, ela foi introduzida, essa ação, essa medida, pela Lei 9.840 do ano de 1999. Em 1999. Então, ela foi aplicada pela primeira vez nas eleições do ano 2000. E nós já estamos aí no ano 2021. Perfeito? Agora, lembre-se, quem compra voto do eleitor também estará sujeito ao crime do artigo 299 do Código Eleitoral. Vamos lá. Nós temos uma outra ação, que é a AIJE. AIJE. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Essa ação também é de competência específica da Justiça Eleitoral. O Ministério Público tem legitimidade. Trata-se de uma ação que pune quem abusa do poder econômico e quem abusa do poder político. Por exemplo, abuso do poder econômico. Gastar dinheiro em caixa 2, dinheiro não contabilizado. Gastar dinheiro, mesmo legítimo, legal, além do limite permitido pela lei. Utilizar também os meios de comunicação social a favor de uma candidatura, como rádios e televisões, e os jornais e a internet. Isso também pode, dependendo da gravidade da conduta numa eleição, caracterizar o abuso do poder dos meios de comunicação social. E essa ação também pune o abuso do poder político, que é usar servidores, utilizar, servidores públicos, utilizar prédios públicos, material público para campanha. Então, nós temos essa ação, ela é muito importante, ela também acarreta uma inelegibilidade. Sobre ela também é importante salientar o artigo 1º, inciso 1, a linha D de dado, e a linha e artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90, artigo 1º, inciso 1, a linha D, e artigo 22, inciso 14, ambos da Lei Complementar 64 de 90. Perfeito? Então, é mais uma ação específica na Justiça Eleitoral. E nós temos
A AIME. 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 Ação de impugnação ao mandato eletivo. É uma ação prevista no artigo 14, parágrafos 10 e 11 da Constituição, que também pune o abuso do poder econômico, não pune o político, mas pune a corrupção e a fraude numa determinada eleição, certo? É uma ação também que pode ser proposta pelo candidato, MP, partido político. Trata-se de uma ação que vai ser proposta para aquele candidato que ganhou a eleição e foi diplomado. É uma ação que ainda está prevista apenas no texto constitucional e se aguarda a normatização infraconstitucional dessa ação em oportuno tempore pelo Congresso Nacional. Aliás, já se passaram muitos anos sem uma normatização e o Tribunal Superior Eleitoral tem alguns dispositivos que trata dessa ação. Por exemplo, o prazo para propor essa ação é 15 dias contados da diplomação, certo? Nós temos também o RCED, RCED ou RCD, recurso contra a expedição do diploma. É um recurso previsto no artigo 262 do Código Eleitoral. O prazo de interposição dele, segundo o artigo 258 do Código Eleitoral, é de 3 dias contados da diplomação. Diplomação é o último ato da Justiça Eleitoral para aquele candidato que ganhou a eleição de prefeito, por exemplo. Tá? Então aqui também esse recurso vai caber nos casos de inelegibilidade superveniente, ausência de condição de elegibilidade. Muito bem, vocês estão vendo que na matéria de direito eleitoral existem algumas ações específicas que eu fiz questão de salientar aqui nesse canal do YouTube nosso, que nós temos esse contato com os alunos. Então, o que é necessário? Estudar sempre os capítulos do livro, naquele meu livro de direito eleitoral, que nós temos os comentários específicos, né, nesse livro aqui de direito eleitoral, sobre cada ação, inclusive o desdobramento penalmente relevante dessas condutas. Agradeço a atenção de todos e vamos em frente com novas informações relevantes da nossa disciplina. Obrigado e até a próxima.